Começamos hoje com a aula teórica de Lakshmi, então, como fizemos nas outras aulas, hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Lakshmi na cultura indiana. Tal qual as outras deusas, ela vai ter várias versões em vários livros, né? O que a gente vai apresentar aqui é uma compilação, uma diminuição, um resumo, porque as Puranas costumam ser bem longas. Quem já leu Purana ou tem acesso aos textos que são onde aparece a história, são bem longas. Por exemplo, na aula anterior nós tivemos a Purana de Durga. Se vocês observarem o mantra que é considerado contemplativo, que é chamado, mais chamado popularmente de Aigiri Mandini, que é esse que vocês ouviram que é o mais longo, ele demonstra toda essa longitude, né, do texto. É muito longo, então eu fiz um resuminho escrito, como eu fiz em Durga, para poder trazer para vocês. Então vamos lá? Eu vou fazer a leitura aqui, tá? A Purana de Lakshmi, ela começa a partir de uma outra questão. Lakshmi, tal qual Durga, é uma resposta a um problema que estava estabelecido. Então, o problema que estava estabelecido no momento em que Lakshmi surge é o seguinte: havia uma guerra muito antiga entre demônios e celestiais. E essa guerra ficava muito tempo em descompasso, né? Era sempre aquela história de elevação e superação e briga e começa de novo e várias eras assim. No entanto, essas brigas, a maioria das vezes, buscavam o elixir da vida, o elixir da imortalidade. Numa dessas batalhas, esse elixir foi perdido. E como ele foi perdido, um medo muito grande começou a surgir, porque um dos lados tinha que vencer, senão a gente sempre ia ter esse desequilíbrio, essa busca. Lembrando que aí os celestiais e os demônios, os asuras, eles lembram essa força do bem e do mal na nossa psique, na nossa mente, né? Então, quando os celestiais e os demônios foram falar isso com Vishnu, que é o responsável pela manutenção do universo, Vishnu disse: vocês vão ter que fazer um acordo e vocês vão ter que, através desse tratado de paz, descobrir uma maneira de como fazer essa imortalidade, esse elixir da imortalidade surgir novamente. E a proposta de Vishnu era que esse grupo fosse bater o oceano de leite. E que oceano de leite é esse, né? Na mitologia indiana, esse oceano de leite representa toda a consciência humana, né? Não a consciência humana em si, mas tudo que há nela, desde o subconsciente, do inconsciente e do consciente. Então tem todo esse conteúdo. E quando a gente bate um leite, o que acontece com ele? Ele muda de forma. E a proposta foi essa. Aí, os dois grupos opostos resolveram se manter em acordo para poder fazer esse tratado. E nesse propósito, os deuses também se colocaram à disposição. Então, Vishnu ofereceu a tartaruga, que é o símbolo de Vishnu que simboliza o as costas da tartaruga lembram um círculo, né, que é contemplado, e essa tartaruga ela representa o contínuo, o que não tem começo nem fim. E Vishnu empresta ela para ser a base na qual ia ficar o batedor, porque a ideia é fazer como se fosse um grande liquidificador, né, gigante, para que aquilo pudesse bater ali com aquelas forças. Então, primeira base foi dada por Vishnu, que foi a tartaruga. Shiva emprestou a montanha cósmica, chamada Mandara, e para poder bater o oceano. Então, em cima da tartaruga ficou uma montanha cósmica imensa, que seria o batedor para ir e voltar para os dois lados, né? E a cobra sagrada Vasuki aceita se enrolar na montanha, em Mandara, para poder fazer o movimento de ida e volta da montanha em cima das costas da tartaruga, para que esse leite pudesse ser batido.
E quem ia puxar um lado e o outro da serpente sagrada, de um lado seriam os celestiais, do outro lado seriam os azuras. E assim é feito e começa a bateção de leite. A bateção começa e com o passar do tempo, Vasuki, que é a cobra, ela começa a ficar enjoada por conta do movimento. E ela libera um grande veneno da garganta. Para que isso não atrapalhe todo o processo, Shiva puxa para a sua garganta todo aquele veneno para poder proteger as pessoas. E aí a garganta de Shiva fica azul. E desse azul, a maioria das imagens de Shiva aparece com ele azul. E diz, né, das lendas que esse azul de Shiva vem do veneno de Vasuki. Shiva usa esse veneno e vai trabalhando até depurar. Então Shiva se afasta dali da bateção de leite para poder acomodar esse veneno, para poder proteger as pessoas. Então é a primeira coisa que sai dessa bateção de leite, é todo o veneno de Vasuki que vem para o mundo. É o primeiro movimento da bateção de leite. E quando a bateção de leite continua, surge a lua, que é chamada de Chandra ou Soma, e aí cada coisa que vai surgindo da bateção de leite vai sendo tomada por alguém, como se alguém dissesse, é meu, né? Então a gente tem a lua, a gente vai ter depois um cavalo sagrado, que Indra toma como seu, como para si, né, como seu, e Indra era considerado o rei dos deuses celestiais, não necessariamente tão poderoso quanto Vishnu, Shiva e Brahma, mas entre os deuses celestiais ele era o rei, né? Então vai acontecendo todo esse processo e continua a bateção de leite, até que num determinado ponto dessa bateção aparece Lakshmi. Na verdade esse nome foi dado por ela mesma depois. Aparece uma mulher maravilhosa, né? E aí eu vou descrever aqui como que tá. E ela aparece com uma beleza tão grande que faz até a bateção de leite parar. Todos ficam em silêncio, porque a beleza dela é tão grande que as pessoas param. Mas não é uma beleza que leva necessariamente para a sensualidade, né? É uma beleza que leva para um êxtase. Então todo mundo fica parado olhando a magnitude daquela mulher que saiu dali do leite, né? Assim surge a Senhora do Desejo, da Abundância e da Prosperidade, porque todo mundo queria tanto o surgimento do néctar, tinha tanta vontade posta ali, pelo esforço e pelas coisas que foram travadas, que ela aparece. E aí Indra, que já tinha reclamado para si o cavalo, tenta reclamar também Lakshmi, ou seja, ele tenta fazê-la se tornar esposa dele. E aí Lakshmi diz por si mesma que está ali amando de Narayana, que é uma versão de Vishnu mais profunda, cósmica, e que Narayana enviou ela ali para poder responder e nutrir todos os seres que precisassem de abundância e sustentabilidade. Então ela vem como a deusa da abundância. E ela diz para Indra não confundir. Não é pelo fato dela ter vindo como uma mulher sozinha, de dentro da bateção de leite, que ela estava disponível para qualquer um. Ela inclusive lembra para Indra, que é uma das partes mais bonitas da Purana, que ela diz assim, não confunda a minha gentileza com fraqueza. Eu tenho partes minhas que você não gostaria de conhecer. E a partir daí ela se declara consorte de Vishnu. Ela diz que veio para ficar com Vishnu. E Vishnu é um desdobramento de Narayana, né? Então ela veio para ficar com a sua metade deste lado de cá, quando aparece a bateção de leite. Depois do surgimento de Lakshmi, volta a bateção, né? Depois que ela fala, podem continuar, porque aí ela também vem para poder dar prosperidade, dar força e dar sustentação para que todos consigam chegar até o final da demanda. E então, já muito posteriormente, essa bateção continua e surge um homem muito belo segurando uma ânfora. E todos entendem que aquela ânfora é o néctar da imortalidade. Ele se apresenta como Dalvantari.
E Dhalvantari na cultura indiana representa o deus da medicina, a Ayurveda, né? Que traz a sabedoria, que traz o conhecimento, que traz os conhecimentos da longevidade, né? Da imortalidade da alma. Quando Dhalvantari traz, acontece um problema que era já previsto por Vishnu, porque quando houve a paz entre os celestiais e os asuras, eles combinaram que eles dividiriam o néctar assim que eles conseguissem esse néctar de volta. Mas a natureza demoníaca deixa claro que eles não dividem as coisas. Então, quando o néctar aparece, os demônios quebram o acordo. E Vishnu se interpõe a partir da interpretação de uma mulher. Vishnu se transforma numa mulher que era agradável para os demônios, né? E faz um acordo com eles. E eles entregam a ânfora do néctar da imortalidade para essa mulher. E essa mulher vai passando para cada um o néctar. Mas, na verdade, ela só passa para os celestiais. E depois é que Vishnu se apresenta deixando claro que ele se colocou dessa maneira para enganar os asuras, porque os asuras também tinham quebrado o seu acordo. E assim, o equilíbrio entre bem e mal, aquela paridade se quebra, a luz predomina e a gente sempre tem a sombra a trabalho, a serviço da luz. Então, os dois se complementam, mas a luz impera. Então, essa é a Purana de Lakshmi.